Então, em nossas confissões, nós sempre precisamos expressar tudo aquilo que cometemos, o orgulho, a paixão, a infidelidade, admitindo a nossa falha. Então, vamos ouvir aqui uma frase crucial pronunciada pelo apóstolo Paulo, na sua epístola, a primeira, aos Coríntios, capítulo 11, verso 31, em que o apóstolo nos diz o seguinte: se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então, vocês argumentarão aqui. Homens ímpios, por exemplo, como Judas, o apóstolo, traidor, e o rei Saul, não confessaram seus pecados? Sim, confessaram. Porém, suas confissões não foram verdadeiras. Para que a confissão de pecado que estou mencionando aqui, nesse terceiro componente, seja verdadeira, genuína, correta, aceitável por Deus, algumas qualificações precisam estar presentes nessa confissão. E digo para vocês que pelo menos 5 características precisam estar presentes. Primeira delas, a confissão tem de ser espontânea. Ela tem de brotar como a água que sai lá de uma mina, de um olho d'água, de maneira livre, não compungida, não provocada. A confissão do ímpio, de modo geral, ela é obtida à força. Por exemplo, a obtenção de uma confissão de um homem que cometeu um crime mediante tortura. Mas a nossa confissão deve fluir dos nossos lábios espontaneamente. Ela tende a acontecer, como segunda característica indispensável, de maneira contrita. Ou seja, nós temos de acompanhar nossa confissão de um sentimento pungente por aquilo que cometemos. Ou seja, nosso coração precisa ressentir-se profundamente do pecado. Senão essa confissão estará incompleta. Ou seja, ela deve proceder do nosso íntimo, de maneira fluida. E não podem ser, de maneira alguma, acontecer por compulsão. A terceira característica da confissão, ela tem de ser sincera. Ou seja, nosso coração tem de estar em harmonia com o que estamos confessando. Vamos fazer uma comparação aqui. O hipócrita, que é o que mais existe hoje no mundo, pelo menos na minha observação, confessa eventualmente uma transgressão cometida, mas continua amando o que fez. Assim como o ladrão, que confessa os bens roubados, mas continua a amar o roubo. E roubará outra vez se tiver oportunidade. Quantas pessoas confessam orgulho, cobiça com seus lábios, mas deleitam-se neles ocultamente, no íntimo de si próprios. Nós, como verdadeiros crentes, devemos agir com honestidade. O coração sintonizado com a língua. Então, estamos convencidos dos pecados que confessamos e os detestamos, porque deles estamos convencidos.
Quarta característica a confissão verdadeira, nós especificamos o pecado. Vamos lembrar aqui o seguinte: o ímpio reconhece que é um pecador, como todos os outros. Ele confessa, sim, com certa tranquilidade, que pecou de maneira geral. Mas o verdadeiro convertido, e é disso que estamos tratando aqui, reconhece pecados específicos. Cada um de nós, convertidos, deve comportar-se semelhantemente. Observe que falei vários exemplos aqui ligados à medicina, mas vou falar outro aqui agora. A gente se comporta à semelhança de uma pessoa doente que vai ao médico e mostra, por exemplo, as suas feridas, dizendo: levei um corte no braço, recebi uma facada na perna. Ou seja, o pecador entristecido confessa as diversas imperfeições de sua alma, de maneira específica. Então, por meio de uma inspeção detalhada, atenciosa, diligente de nosso coração, nós podemos achar alguns pecados específicos que muitas vezes nós tratamos com indulgência, nós relevamos. Então, esse é o momento. Identificamos esse pecado e o confessamos, sim, com profunda tristeza, indicando-o com detalhes. E, finalmente, uma pessoa arrependida, no âmbito da confissão, confessa o pecado na sua fonte. Ou seja, essa pessoa reconhece a contaminação de sua natureza, que não é só uma falta do bem, mas é também uma infusão do mal. Então, a nossa natureza é um verdadeiro abismo, uma fonte de todo o mal. Lembremos-nos da queda acontecida lá no Jardim do Éden, dos quais procedem todos os escândalos que infestam, que deturpam o mundo. Então, é essa depravação da natureza que envenena as coisas santas. Então, isso traz os juízos de Deus e paralisa as nossas misericórdias na sua origem. Então, confessemos o pecado em sua fonte. Parou aí? Não. Estamos agora entrando no quarto componente, que é a vergonha pelo pecado. Sim, o quarto componente do arrependimento verdadeiro é a vergonha. O próprio profeta Ezequiel, lá atrás, no seu capítulo 43, verso 10, expressou-se para que se envergonhe das suas iniquidades. O envergonhar-se, gente, na verdade, não é sinônimo de fraqueza, é a força da virtude. Quando o coração, o nosso coração, se enegrece por causa do pecado, e aí vem a graça e faz o nosso rosto envergonhar-se, isso é expressão de força. O filho pródigo, por exemplo, voltando a essa questão, ficou tão envergonhado, vocês se lembram dessa passagem, de tudo aquilo que cometeu de desatinos, de iniquidade, que ele se julgava indigno de ser outra vez chamado filho. Ou seja, o arrependimento, na verdade, provoca um acanhamento no pecador. Isso é previsível. Isso aconteceu lá com o filho pródigo e acontece com cada um de nós. Se o Senhor Jesus Hamashia não estivesse no coração do pecador, não haveria vergonha a ser expressada.
Então, a presença dele nos leva a envergonharmos-nos daquilo que praticamos. Então, nesse momento, é preciso que nós façamos algumas considerações sobre o pecado que nos causa vergonha. São várias questões. Vamos lá. Todo pecado torna-nos culpados. E o reconhecimento dessa culpa deixa-nos envergonhados. Em todo pecado existe muita ingratidão. E essa é uma razão da vergonha. Estamos abusando da bondade de Deus? Pedindo que nos perdoe? Então, isso está sempre coligado com a vergonha pelo pecado. O pecado mostra-nos o que somos, e isso nos envergonha, porque ele nos rouba as vestes de santidade. Ele nos deixa destituídos, vamos dizer assim, de pureza, e nos torna deformados aos olhos de Deus. Aí vocês vão dizer, que vergonha isso, e põe vergonha nisso. Nossos pecados expuseram nosso Senhor Jesus Hamashia à vergonha. E não nos envergonharemos deles? Que tipo de roupa nós vestiremos? Vermelha? Preta? Pensem nisso. Uma outra característica dessa vergonha é o fato de que os pecados que cometemos são piores do que os pecados dos incrédulos. Por quê? O incrédulo não tem o conhecimento que já adquirimos. E nós, ao pecarmos, estamos agindo contra a luz que possuímos. Portanto, é mais grave, é mais pesado. E pensem no que vou dizer agora. Nossos pecados são piores do que os pecados dos próprios demônios. Explico-me. Os caídos nunca pecaram contra o sangue do Senhor Jesus Hamashia, porque nosso Salvador e Senhor não morreu por eles. Com certeza, se nosso pecado sobrepuja o pecado dos demônios, isso deve causar-nos muita vergonha. Quinto componente a ser considerado. Não gosto do que vou dizer agora, mas é preciso que pratiquemos o ódio pelo pecado. Não me agrada o ódio, mas nesse caso parece-me pertinente usar essa palavra. Mas é preciso que a gente entenda que há diferentes tipos de ódio. Então, há um ódio das iniquidades, ou seja, a pessoa detesta aquilo que a faz adoecer, aquilo que deixa enferma a sua consciência. E nós não podemos amar o Mashiach enquanto não odiarmos esse pecado. Nós não podemos desejar de maneira ardentemente genuína o céu enquanto não detestarmos o pecado. Agora, como é que nós podemos detectar a vida? A detecção de movimento é a melhor maneira de nós a descobrirmos. Então, se nós conseguirmos constatar o arrependimento, não há sinal melhor do que uma antipatia santa para com o pecado. Ou seja, o arrependimento correto, exato, amado e aceito pelo Altíssimo Deus, começa no amor a Ele e termina no ódio
ao pecado. Mas como é que nós podemos discernir um ódio verdadeiro para com o pecado? Existem algumas características que nos orientam a esse respeito. Primeira delas, quando nos mantemos resolutos, decididos contra o pecado. Então, a nossa língua lamenta, por exemplo, amargamente o pecado e o coração passa a odiá-lo, de modo que, embora o pecado se apresente, às vezes até de modo atraente, nós o achamos detestável e o abominamos, com total repulsa, sem sequer considerarmos sua eventual agradabilidade, sua aparência bonita, sugestiva. Lembremos o que está na Escritura, que o diabo pode vestir e disfarçar o pecado com, por exemplo, proveito e prazer. Mas um verdadeiro penitente como nós, que tem ódio total, interno pelo pecado, vai sentir repulsa e não se envolverá nisso. Segunda questão dessa caracterização do ódio pelo pecado é a abrangência. Então, nós temos aqui que o ódio pelo pecado, ele tem de ser bem amplo, bem abrangente no que concerne às faculdades da nossa alma. Ou seja, tem de haver um desgosto muito intenso contra o pecado, não somente no nosso entendimento, mas também na nossa vontade, nas nossas afeições. Há muitas pessoas que são convencidas de que o pecado é maligno e, em seu entendimento, têm uma aversão para com ele, mas, no íntimo, acham-no agradável e têm satisfação com ele. Então, no nosso caso, tem de haver um ódio presente de modo integral no intelecto, na vontade e nas afeições. Prestemos muita atenção neste momento ao que disse o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, capítulo 7, verso 15. Não faço o que prefiro, mas o que detesto. O que Paulo estava dizendo? Que ele não era livre do pecado, mas a sua vontade se posicionava fortemente contra o pecado. Outra característica do ódio pelo pecado é que ele tem de ser também abrangente com relação ao objeto. Nós temos de odiar todos os pecados, não somente esse ou aquele, porque muitas vezes há pecados que produzem vantagens, que trazem benesses. Todos devem ser igualmente odiados e repelidos. Ou seja, o verdadeiro ódio pelo pecado tem de manifestar-se contra todas as suas formas, e não somente contra formas escolhidas pelo juízo de cada um. E outra coisa, o ódio pelo pecado tem de ser implacável, irreconciliável. Não pode haver retrocesso. Ou seja, o nosso ódio tem que ser tal que esteja imbuído da decisão de não experimentar o pecado novamente. E é preciso que fique muito claro para nós que o verdadeiro ódio pelo pecado deve colocar-nos em oposição ao pecado em nós e nos outros. Vamos lembrar que nós estamos estudando lá em nossas reuniões congregacionais
normativas, o livro de Apocalipse, que os integrantes da igreja de Éfeso não conseguiam suportar aqueles que eram maus. Eles não só não, eles procuravam não praticar o pecado, mas não podiam suportar os que assim agiam. O próprio apóstolo Paulo, nós sabemos, repreendeu arduamente Pedro por causa de sua dissimulação. E observemos que Pedro era um apóstolo. O próprio Senhor Jesus expulsou os vendilhões do templo. Ele não tolerou que o templo fosse conspurcado. Neemias repreendeu os nobres por sua usura. Então, aquele que odeia o pecado não suportará a iniquidade nos outros. Meditemos, então, com atenção. Aqueles que não têm antipatia para com o pecado não conhecem o arrependimento verdadeiro, porque é disso que estamos falando desde o começo. O pecado está nessas pessoas, como, por exemplo, o veneno está em uma serpente, é imanente. E, por ser algo natural, proporciona a essas pessoas deleite, satisfação. Quão distantes estão essas pessoas que amam o pecado ao invés de o repudiarem? Então, amar o pecado é pior do que praticá-lo. Um homem bom, por exemplo, pode, eventualmente, precipitar-se e cair em uma atitude pecaminosa. Mas amar o pecado é algo desesperador. A propósito disso, pergunto-lhes: o que faz um porco amar o chafurdamento na lama? O que faz um demônio amar aquilo que se opõe a Deus? Amar o pecado, na verdade, mostra que a vontade está no pecado. E quanto mais a vontade estiver no pecado, tanto maior ele será. Na carta aos Hebreus, existe uma advertência para nós. A obstinação faz com que não haja mais purificação para o pecado. Quantas pessoas, nós sabemos disso, testemunhamos isso, convivemos com isso, amam os chamados frutos proibidos. Amam as imprecações, os adultérios, amam o pecado e, sobretudo, odeiam a repreensão. Então, quando os homens amam o pecado, apegam-se àquilo que será a sua morte. E, na verdade, estão brincando com a condenação. Ou seja, isso indica que o coração dessas pessoas está cheio de maldade. Então, concluindo essa parte aí, esse componente 5, tudo isso que foi falado se soma e persuade-nos a mostrar nosso arrependimento por meio de um ódio amargo para com o pecado. O sexto componente, a respeito do arrependimento verdadeiro, é o converter-se do pecado. Vocês veem que é uma gradação. Nós fomos conversando, passo a passo, e chegamos em uma posição crucial. A conversão. Então, esse componente significa, essa conversão é o abandono do pecado. Tal como um homem que abandona a companhia de um ladrão, por exemplo, ou de um outro malfeitor, por mais benefícios que esteja obtendo. É lançar para longe o pecado. Como, por exemplo, Paulo lançou de si aquela víbora, lá em Atos 28:5, atirando-a ao fogo. Então, nós devemos morrer para o pecado. No mesmo dia em que a gente se converte do pecado, devemos nos regozijarmos
regozijarmos com o contentamento eterno que isso nos traz. Ou seja, nossos olhos, a partir desse momento, devem fugir de toda a visão, de todas as cenas impuras. O ouvido tem de evitar o recebimento do som de escárnios, a língua deve parar de praguejar, a mão não pode aceitar suborno, o pé deve caminhar pelo caminho estreito, a alma tem de impregnar-se do amor à impiedade. Irmão Eduardo, Sim, irmão. falta exatamente 5 minutos. Muito obrigado, irmão Cronarca. Estamos encerrando. Foi muito a proposta a sua intervenção. Obrigado. Então, o que eu estou querendo dizer é que a conversão do pecado implica em uma mudança que tem de ser notável. Não pode ser uma pequena mudança. Ela tem de ser tão visível que outros possam percebê-la. Por isso, é chamada de uma mudança de trevas para a luz. Nas trevas, a gente praticamente não enxerga nada, mas quando a luz ilumina um determinado setor, isso nos facilita e nos permite distinguir os detalhes. Vamos lembrar, de novo citando o apóstolo Paulo, que ele ficou extremamente diferente depois da visão que teve do Senhor Jesus Hamashia, que todos se admiraram do que ele passou a fazer. O arrependimento, por exemplo, lá em Atos 16, 33, transformou de maneira profunda o carcereiro que cuidou dos apóstolos, atuando inclusive como um verdadeiro enfermeiro, lavando-lhes as feridas e alimentando-os. Então, essa mudança tem de ser intensa e perceptível. E algumas coisas são necessárias para que nós possamos identificar corretamente essa conversão. Primeiro, tem de haver um afastamento sincero do pecado. Nosso coração tem de ser a primeira coisa que se volta, porque é aquilo pelo qual o diabo se empenha o tempo todo, arduamente. Ele quer o nosso coração. Em nossa fé, o coração é tudo. Se o coração não é convertido do pecado, na verdade, estaremos processando uma mentira. Por isso, o Altíssimo Deus quer que todos os corações sejam convertidos do pecado. Ou seja, não pode, o verdadeiro arrependimento não pode ser dividido com outros ocupantes que o neutralize. Segunda questão, a conversão autêntica tem de produzir um afastamento de todo o pecado a partir dali. Ou seja, o caminho a ser trilhado tem de ser outro, tem de ser o caminho que é o Senhor Jesus, o caminho, a verdade e a vida, o caminho reto, embora estreito. Então, não podemos associar-nos à hipocrisia, à traição, em hipótese alguma. E tem de haver um distanciamento do pecado por motivos espirituais. Por exemplo, um homem pode restringir seus atos de pecados e não se converter do pecado de maneira correta. Atos de pecados, por exemplo, podem ser restringidos, evitados, por temor ou desígnio. Mas uma pessoa verdadeiramente arrependida deixa o pecado com base em um princípio espiritual, ou seja, o amor de Deus, o amor a Deus, a adoração a Ele, e não motivos menores.
Aqui eu cito um exemplo. 3 homens estavam reunidos e perguntaram um ao outro o que os fizera abandonar o pecado. Um disse: acho que são as alegrias do céu. O outro respondeu: acho que são os tormentos do lago de fogo. O terceiro disse: não, eu acho que é o amor de Deus, e isso ainda me faz abandonar o pecado. Por quê? Como eu poderia ofender o amor que Deus tem por mim? Isso é tremendo. Então, eu gostaria de terminar esse estudo, essa preleção a respeito do arrependimento, reproduzindo, mais uma vez, a assertiva tremenda, contundente de nosso Senhor e Salvador, Jesus Hamashia, pela qual ele explicita a vinculação do arrependimento. Novamente leio para vocês o que está em Marcos 1, verso 15. O tempo está cumprido e o reino de Deus é chegado. Arrependei-vos, parêntese, da maneira correta e crede no Evangelho. E também a frase peremptória, que de novo leio aqui para vocês, e definitiva de nosso Salvador, registrada em Mateus 12, 28. Mas, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, então é chegado a vós o reino de Deus. Aí vocês me perguntam, tudo bem? Terminamos? Respondo-lhes, ainda não. Como falei no princípio, são 6 componentes, pelo menos, que integram o verdadeiro arrependimento. Mas gostaria de acrescentar aqui o componente 7, para indicar e caracterizar a completude. Muito rapidinho esse componente 7, porém de extrema profundidade e exuberante atuação. Para mim, o arrependimento tem de produzir uma alegria abundante e incontrolável, sem a qual o arrependimento não está sendo executado em plenitude. Ou seja, deverá vir essa alegria associada com um agradecimento verdadeiramente adorativo pela infinita graça de Deus e a proclamação de nosso firme e fiel compromisso de conjugarmos todos os nossos esforços, todo o nosso zelo, todo o nosso foco para, a partir do arrependimento, trilharmos o caminho estreito, como nosso Senhor e Salvador, Jesus Hamashia, andou, dedicando a Ele nossa fé inabalável e nosso amor maior, em todos os cenários, em todas as conjunturas, configurando que passamos a viver com Ele, por Ele e para Ele, durante toda a jornada de vida que nosso Pai Celestial nos conceder. Amém. Amém.